Fala galera palmeirense, amigos e amigas aqui do canal Papo de Deca, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma grande entrevista. Vamos bater um papo aí com o G Guarino. G, cara, muito bom ter aqui contigo. Queria que você desse até as considerações iniciais. Temos algumas perguntas aí para fazer para você. Pô, cara, uma satisfação estar aqui. Já éramos para ter feito esse papo aí. Infelizmente, é muita coisa ao mesmo tempo, mas agora vamos conversar bastante da nossa maior paixão, que é o Palmeiras. Com certeza, é isso aí. Renan, Bruno, muito boa tarde para vocês. O Renan, obrigado aí, porque ele fez um grande esforço, né? Vai ser papai aí nos próximos dias. Inclusive foi Pô, fazer que um bacana. ultrassom, né? Conseguiu chegar a tempo aí. Então, Renan, obrigado aí pelo esforço. Bom, temos aí umas perguntas interessantes. Cara, seguinte, a pergunta que você... eu não quero que seja uma questão de meter o pau ou não, né? Mas analisando a gestão Gagliotti, por tudo que ele ganhou e por tudo que pode ganhar, se foi um acaso de um projeto iniciado pelo Paulo Nobre ou não, enfim, você considera que ele pode se tornar o maior presidente da história do Palmeiras? Olha, cara, vou falar a verdade para você. Assim, já passei, eu não pude acompanhar, claro, né? Não tenho a idade dos outros, mas todo mundo fala muito bem do Pascoal Juliano. Outros, por mais nefasto que possa ter sido, falam do Mustafa Contursi, que foi importante. É cada um na sua época, né? Vamos lembrar que o Maurício, sem ser o Mustafa, ele teve o mandato mais longo, né? O maior mandato que hoje completam 5 anos. Esse ano completa 5 anos. A partir do próximo, quem conseguir reeleição fica 6 anos, né? Então, o Maurício teve a chance de ganhar muitos títulos. É difícil você falar que é o maior, porque, cara, é muito complexo, né? Mas todos são uma engrenagem, né? Falar de o Paulo Nobre foi muito importante, cara. Foi excepcional no sentido do renascimento do Palmeiras. E o Maurício foi vice dele naquela época, fez um começo até certo ponto bom, principalmente em 2017, o Palmeiras tinha um grande time e se reforça muito bem com Felipe Melo, William Bigode, Marcos Rocha, era um grande time. O Keno, então, só que aí não acaba não tendo os resultados, né? Não tendo os resultados. Aí, em 2019, eu achei que foi o pior ano, porque foram feitos investimentos mais em apostas, depois acabou vendendo até o Arthur Cabral e o Matheus Fernandes. Mas em 2020, que era um ano talvez que nós teríamos um pouco mais de problema, aí o Palmeiras, mais uma vez, a camisa cresce, e uma coisa que nunca aconteceu na vida, que era ter a garotada se sobressai, vai ficar na história como um dos grandes presidentes, né? Você acha, parafraseando até uma pergunta que a gente fez para o tiozão do Verdão, Abel Ferreira salvou a presidência do Maurício Gagliotti? Salvou. Salvou porque o Vanderlei tinha esses mesmos garotos aí. Eu adoro o Vanderlei, sou suspeito para falar, mas da metade do trabalho do Vanderlei foi deprimente. Foi deprimente porque ele estava vindo numa toada boa. Mas eu não sei o que acontece com o Palmeiras em termos assim. Parece que os técnicos que passam pelo Palmeiras eles são obrigados a manter certos medalhões no time. E o Vanderlei começa muito bem a trajetória dele, de repente, não sei se vocês vão lembrar, ele começa a colocar no Paulista o Bruno Henrique e o Ramires no meio-campo. Sendo que ele tinha testado já o Patrick de Paula, o próprio Gabriel Menino, que ele depois joga para lateral, e aí começa a se complicar. Então, o técnico que vem para o Palmeiras, ele tem que ter autonomia e não pode ter medo. E o Abel, ele veio como todo mundo tivesse zerado lá. Ele não veio com os vícios dos técnicos brasileiros. E aí ele apostou na garotada, ele é um cara, isso eu conversando com diretores do Palmeiras, tudo, ele é um cara que não gosta de trabalhar com atletas de muita idade, o cara tem que ser muito bom para estar com ele, então isso acabou ajudando, né, ajudando, e essa molecada aí é espetacular. Muito bem, acho que vai muito de encontro do que a gente pensa também. Bruno, sua pergunta, por favor. Boa tarde, amigos do Papo de Deca, ao G, ao Marco, o Renan. Boa tarde a todos que nos assistem.
Na realidade, eu quero te perguntar, hoje, em relação a planejamento mesmo do Palmeiras, né, para dentro do campo. Você acha que esse atraso entre dispensas e contratações e pedidos não atendidos do Abel pode atrasar o processo do Palmeiras vir a montar um time coeso com a cara do treinador? Olha, Bruno, seguinte, dispensa é uma coisa difícil de acontecer, principalmente num Palmeiras, né? Porque é um elenco já recheado de caras conhecidos e o termo dispensa ele acaba soando até um pouco amador, né? Que nem pela torcida em si, já tinha ido o Lucas Lima embora, um lateral direito, até um pouco tem pessoas contra, vai, o William Bigode, fora os outros que estão fora, como Borja, Daverson, enfim, que tem salários grandes, né? Então, o que atrapalha mais no momento, para ter um planejamento melhor, é a falta de receita, né? Hoje o Palmeiras deixa de arrecadar muito dinheiro, principalmente de bilheteria que inexiste e também do Avante, né? O Avante protocolei uma carta, inclusive, com mais de 70 sugestões, mas com o futebol sem torcida, você não consegue linkar muito isso. Exemplo, o Palmeiras tem um Avante verde que custa R$ 9,99. Ele não consegue crescer. Então precisa de um programa muito mais forte e o momento econômico do país também está colaborando. Então está tudo contra, né? Então está tudo contra e isso acaba atrapalhando esse planejamento que você falou. Que nem eu gostaria muito de ver 4, 5 atletas aí para deixar o grupo mais reforçado. Só que, cara, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Essa é a grande verdade. Às vezes até no Amit a gente chega a falar isso, as pessoas falam que nós somos passapano, né? Essa é a nova versão da modernidade, somos passapano, mas se você prestar atenção em tudo que está acontecendo no mundo, não vou falar nem do Palmeiras, mas do mundo, tá todo mundo sem grana. Tá todo mundo sem grana. Vamos lembrar, o Santos deve mais de 700 milhões. O Corinthians deve quase 2 bilhões. O São Paulo deve quase 800 milhões. Então, quer dizer, tá muito difícil. E eu imagino se o Palmeiras não tivesse ganho esses campeonatos agora, a situação seria ainda pior. Então, quer dizer, o que passa muito é a falta de receita, né? Porque aí te obriga, você vai soltar um garoto, em vez de soltar o garoto por 20 milhões de euros, você vai soltar ele por 12, você está desesperado por dinheiro. Então, essa falta de receita, eu acredito que se o Palmeiras tivesse tido 2020 e 2021 com receita, tudo seria diferente. Mas talvez, se não tivéssemos essa falta de público, será que nós seríamos campeões de tudo? Não. Esse é o enigma, né? Também. Mas, Gê, só para finalizar essa questão, você, então, chegamos à conclusão de que a falta de receita gera o atraso em contratações, enfim. Então, eu começo a ficar pensando, né, será que foi algo um pouco desesperador o Palmeiras ter oferecido aquele caminhão de dinheiro pelo Borré para atender o treinador e depois viu que a loucura seria muito grande e recuou e tentou convencer o Abel de que uma opção mais barata seria mais viável? Então, essa negociação aí eu tenho minhas dúvidas em tudo, porque o que acontece, né? Inclusive eu estava comentando isso hoje. O Palmeiras, ultimamente, todos os times têm envolvido o André Curi nas negociações. André Curi, que é um dos maiores empresários, se não o maior do Brasil, junto com o Juliano Bertolucci. Para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro deve 30 milhões para o André Curi. O Corinthians deve 14 milhões para o André Curi. Então o André Curi, além de empresário, se tornou um banco. Os caras pedem dinheiro emprestado. Em troca, dão porcentagem de garoto, fazem uma série de situações. E eu achei estranho o Palmeiras ter enviado só o André Curi. Porque tem algumas negociações, como aconteceu a do Abel, quem tratou foi o Paulo Buozzi e o Zanota. E só foi o André Curi. E o André Curi parece que ele tem o domínio da imprensa esportiva, os caras são assíduos para saber notícia dele, de jogador, tudo.
Então ele manda a informação como ele quer. E o Palmeiras parece que já tinha mandado uma proposta há 40 dias pelo Borré, né? Aí os números que me deixam impressionados, porque são números muito altos para um jogador recusar. E aí depois o mesmo André Cury negocia pelo Grêmio. Ele só trocou de time. Então, quer dizer, é preocupante. Agora, os números são relativamente são absurdos, né? Pagar quase 1.600.000 para um atleta que, com todo respeito, ele é bom jogador, sim, mas na minha opinião ele não vale. Ele não ganha nem 500 mil lá no River Plate. Ele vira Palmeiras ganhando 3 vezes mais. É muita coisa, né? Aí vai muito de acordo, né, Bruno, com o que a gente sempre fala, que ele é um bom jogador, que adicionaria muito no elenco, com certeza, mas também por esse valor não vale. Acho que esse é um ponto central, né, Bruno? Você quer Não, adicionar não, mais alguma coisa? Senão eu concordo. passo para o Renan. Não, não, da minha parte era só isso mesmo, para saber mesmo a percepção do G em relação a isso, porque realmente recusar a proposta que o Palmeiras teria feito a ele e depois recusar a proposta que o Grêmio também teria feito a ele é quase um suicídio. Também estou contigo. Ainda mais com a crise que está na Argentina e esses caras estão querendo vir tudo para cá. Mas enfim. Quarenta Renan, por cento de miséria na população de lá. 40%. É, sei lá, é algo estranho. Inclusive, eu fui pesquisar um pouco mais do Borré. Ele, mal e mal, é convocado para a seleção colombiana e joga no melhor time da América do Sul. Claro, sem ser o Palmeiras, mas o River Plate é uma máquina. É uma máquina. Eu lembro que o Borré, quando chegou no River Plate, ele era banco, claro, era um jovem ainda, mas o jogador que eu queria no Palmeiras era o Lucas Alário, que hoje está no Bayer Leverkusen, que é um centroavante espetacular, seleção argentina e tudo. E o Borré nunca se figurou entre os atacantes da Colômbia. Prova disso que foi o Borja, foi o Theo Gutierrez, Falcão Garcia, vários caras ele não ia. Então, quer dizer, o que mostra? Que o River Plate tem um time certinho, é uma engrenagem quase que perfeita, e, cara, e às vezes o cara não é tudo isso, ele é apenas um bom jogador. Agora, o Palmeiras, eu achei que se o Palmeiras fez essa proposta para ele, foi absurda, não sei como ele não aceitou. Sim, e os comparativos quando falam Borré, por exemplo, e o Borja, que estava no Palmeiras, os números do Borja são superiores ao Borré. E no River, o melhor jogador do River era o Nacho, que está agora no Atlético. Então o Borré fez parte de uma grande engrenagem, mas nunca foi o principal jogador do River. River Plate ele é sedutor, né, cara? Na Argentina você ou é Boca ou é River. Eu digo em termos assim, o jogador que está fora, o argentino, ele quer voltar para um deles. Então é um pouco complicado. Eles disputam todos os jogadores pau a pau quando já não tem o background de ter sido um jogador deles. Exemplo, o Rojo, se eu não me engano, ele era jogador do Independiente, não tenho certeza. Ele saiu do Manchester United e agora veio para o Boca. Então, quer dizer, tem umas coisas, e fora os ex-jogadores que estão na Europa, que um já foi do Boca, o outro que já foi do River, eles querem voltar para os. Então, fica muito forte. O Maidana voltou agora, vai, para o River Plate. Então, o time continua sempre forte. E eles pagam bem menos que o futebol brasileiro hoje. muito bem. Renan, dando prosseguimento aí às perguntas. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, G. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. Bom, a minha pergunta ela vai fugir um pouco da gestão que foi conversada até agora e vai para o cunho pessoal, coisa sua. Você tem algum jogador que você fala, cara, eu queria esse cara no Palmeiras, de qualquer forma? Algum jogador que você fala, é esse, tinha que estar no Palmeiras? Putz, cara, agora você até me pegou de surpresa, viu, meu? Mas assim, um cara que eu gostaria de ver no Palmeiras e quase, né? O Palmeiras acho que nem chegou a fazer uma oferta relativamente decente, né? Porque não dava. Era o Diego Costa. Eu tinha muita vontade que o Diego Costa fosse nosso centroavante. Pelo jeito dele jogar. Ele empurra a bola para dentro. Se bobear, ele empurra o zagueiro, empurra o goleiro. Ele vai, é o cara, é matador.
E uma pena que o Palmeiras não conseguiu, né? Inclusive, não sei nem se ele fechou com o Benfica, que estava para acertar, não tenho certeza, mas os números que foram apresentados no começo até falaram, não, o Diego Costa viria por muito menos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então era um jogador que eu gostaria muito de ver no Palmeiras. E eu tenho vontade de ver um meio atacante no Palmeiras. Não estilo do Rafael Veiga, um cara que fica mais perto do centroavante, estilo Arrascaeta, vai. Um cara que fica mais próximo do atacante, que consiga tabelar, chegar batendo pro gol. Não só que arme, um cara mais próximo, né? E esse jogador é difícil de achar no mercado. Acho que os últimos que eu lembro, assim, que eram um pouco parecidos, era aquele Pete Martinez, se eu não me engano. Cara, eu não consigo lembrar de muitos atletas que faziam esse tipo de função. O River Plate contratou agora um que o Palmeiras queria, que era o Palavecino, né? Palavetino, não sei como que fala. E ele, eu já tinha visto ele jogar um pouco. Ele é aquele meia clássico, mas sabe chegar. Meu, uma qualidade, uma pena. Ele é torcedor do River Plate e ele recebeu uma ligação do ídolo dele, que era o Galhardo. Então o Palmeiras tinha grande chance de ter pego esse cara, tanto que ele foi menos da metade do que ele viria para o Palmeiras. O Palmeiras ia pagar algo em torno de quase 2 milhões e 700 de dólar. Ele foi por 1 milhão e 200 para ir para o clube do coração. Esse cara no meio campo do Palmeiras ia ser uma beleza. Isso vai muito de encontro também, né, Gê? Quando a gente fala de Diego Costa, o meia clássico aí que você tá falando aí, poderia ser o Nacho, que está no Atlético, seria um reforço espetacular para o Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras conseguisse efetuar a contratação de um Nacho e do Diego Costa, o Palmeiras não precisava mais de nenhum jogador, né? Esse Palavetino é ótimo. O River já tinha levado para lá o Carrascal, que também é muito bom jogador. Então você vê que eles vendem o Nacho, que é mais velho, e traz um Palavetino. O olhar do River para o mercado sul-americano, ali os vizinhos, é cirúrgico, né? Mas tem um outro meia no Racing que chama Matias Rojas, camisa 10 do Racing, canhoto, muito, mas muito bom jogador, custa 4 milhões de euros, que é algo que daqui a pouco ele tá pintando num River e num Boca aí, ou até mesmo aqui no Brasil, porque quem tiver bala, vale muito a pena. Eu tenho, assim, tem que ter muito cuidado com o meia, né? Principalmente argentino, para não cairmos naqueles golpes, né? Eu lembro nos anos 2000, o Corinthians com o De Federico, depois mais para frente o Palmeiras com a Lione. Eu lembro que quando a gestão do Paulo contratou a Lione, falou, meu, contratamos o novo, sabe lá o quê? O novo Saviola, vai. E aí foi o que aconteceu. Então, é um pouco preocupante, né? E aí você investe um dinheiro importante nos tempos que você não tem dinheiro, que o Atlético Mineiro pagou 42 milhões pelo Nacho. Mas é um jogador espetacular, cara. É um cara de 32 anos. Tiro certo, né? Tiro certo. Mas não é bem capaz, quase 90% que não vai ter ganho financeiro. É esportivo, né? Então você torrou aquele dinheiro lá. Aquele dinheiro lá tá lá porque o cara vai te ajudar a ser campeão. É o que você precisa. Um time que não ganha 40 anos um campeonato brasileiro. Enfim, certas situações. Porque você não vai ter retorno dele. Não vai ter retorno financeiro. Mas o esportivo, ele é um maestro, né? Um cara, muito bom de bola. Eu acredito que se o Palmeiras estivesse numa situação, inclusive isso que nós estávamos falando antes, com receitas de público, receitas de avante, ele seria um alvo para comandar, inclusive, essa molecada aí. Porque você vê que nós temos bons garotos na zaga, na lateral, o Garcia, seleção de todas. Eu sou fã do Vanderlan. Cara, vi o Vanderlan jogar já vários jogos, é muito bom. Ele é muito bom. Que vai ser o futuro. Então você tem, fora a molecada do meio, o próprio Gabriel Veron, que eu acho que esse ano é o ano dele. Por quê? Porque o que aconteceu? Se você lembrar, 2019 ele joga contra o Fluminense, contra o Goiás, que ele faz os 2 gols, 2 assistências, e contra o Cruzeiro. Aí o clube vai de férias, terminou o campeonato, né? Inclusive foi aquele jogo que eliminou o Cruzeiro.
ele não sai de férias, ele vai para o Mundial. Ele vai para o Mundial da categoria dele, ele se consagra o melhor jogador da Copa do Mundo da idade dele, e em vez de na volta ele ter tido férias, ele viaja para a Florida Cup. Ele vai disputar. Então ele não teve férias. E o que aconteceu? Ele teve 3 lesões importantes musculares, sendo que a última, que foi na volta dele no pós-pandemia, no começo daquela história que voltou os 4 meses, foi grave. E aí não deram o tempo necessário para ele voltar. Então ele não teve uma pré-temporada e ainda gravou, porque ele é um garoto que ele pulou do sub-17 para o profissional. Ele não disputou o sub-20. E aí eu estava até vendo numa entrevista com o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Palmeiras, ele falou, o problema do Gabriel é muito simples, ele pulou fases. O talento dele é tão alto, tão forte, que, ele acabou pulando, e isso acabou atrapalhando a parte física dele, a parte clínica. E isso atrapalha bastante o atleta. Então o Palmeiras agora vai ter um bom cuidado, até porque no mercado o que vale mais é o Gabriel Veron de todos os garotos, mesmo não jogando, ele ainda tem um valor médio de 25 milhões de euros, é o que mais bem sucedido fora. Então o Palmeiras tem que cuidar ele bem, porque na pior das hipóteses, cuidando ele bem, o Palmeiras vai vender. Para não ter o ganho esportivo, o Palmeiras vai vender ele, e vender ele muito bem. Então, eu acho que ele vai ser um grande garoto esse ano. Cara, foi muito bom você ter entrado nesses caras da base, porque a quarta pergunta que eu tinha aqui é mais se os problemas extra-campo, de não poder contratar, podia atrapalhar o futuro do Abel. Isso aí mais ou menos a gente conversou, né? Então, eu ia falar com você que aonde que ele poderia buscar soluções na base para justamente suprir esse tipo de cenários. Você citou o Garcia, o Bruno e o Renan são testemunha, né? Quantas vezes eu não falei do Garcia na lateral direita? Esse cara joga muita bola. Se fizer uma boa transição entre Mike e o Marcos Rocha, em algum determinado momento ele vai ser o titular do Palmeiras. Então, assim, Renan na zaga, né, até o Xará, Renan, é impressionante. Ele é muito constante nos jogos, dificilmente ele falha, não que não possa falhar, mas ele é muito constante e pro lado positivo, né? E no caso do Gabriel Veron, uma das coisas que a gente sempre traz aqui, Gê, que é o que você falou, ele tá naquele momento de fazer transição física do sub-20, sub-17, como você falou, para o profissional mesmo. Então, o trabalho que está sendo feito com ele agora é de muito cuidado para quê? 2 coisas. Se não for para dar o retorno esportivo em títulos, é fazer dinheiro com ele. Então, em cima disso, você citou o Vanderlan. Tem mais alguém da base que você esteja acompanhando que você fala, cara, isso aqui o Abel precisa olhar, com certeza ele está vendo? Então, para complementar só aquilo que eu tinha falado, que eu acabei esquecendo, o Palmeiras vendeu os direitos de preferência do Garcia por 900 mil reais para o Basel. Então, há quase 2 anos atrás, o Palmeiras vendeu por 900 mil reais os direitos de preferência para o Basel. Ele é um cara que, também sou muito fã. Então, o Palmeiras está produzindo, né, cara? Está produzindo. Tem o próprio Pedro Acácio, que tem um grande potencial. Tem o Bruno Menezes, que é uma joia. Quem tratou do Bruno Menezes foi o próprio Maurício na negociação. Ele já ia sair do Palmeiras. O Maurício ligou para os pais dele. Falou, olha, eu quero conversar com vocês. Tem um plano de carreira para o garoto. E aí conquistou os caras. Foi nos dentes mesmo. Foi buscando o cara mesmo. Então tem alguns atletas aí que vão, o próprio Giovani, que é uma joia, mas nós temos que ter muito cuidado, porque são garotos. Eu tenho idade para ser pai de quase 90% desses meninos. Então tem que ter cuidado, a parte psicológica também, inclusive a psicóloga da base subiu para o profissional, ela já trabalha com o grupo, é um pouco puxado, porque assim, é garoto. Você tem o Felipe Melo que tá batendo nos 40 e tem o Giovani com 16. Então você entendeu? É complicado. Outro atleta que era para ter subido, nós trouxemos inclusive em primeira mão no Amit, que deu um problema nele, foi o Henry. O Henry era para vir antes do Renan. Aí ele quebrou o joelho, cara. Quebrou o joelho. Vida. Eu tinha recebido. Eu tinha recebido uma informação, confirmei com alguns diretores do Palmeiras sobre o Grupo City que estava interessado no Wesley, naquela época, isso era meio do ano ainda, era meio do ano. Foi logo na volta do futebol. E o Henry ia ser lançado.
e aí ele acaba tendo uma lesão no joelho, aí demorou pra caramba para voltar. Então ele era o cara, inclusive ele é titular, é capitão de todas as seleções de base. Então ele é um outro garoto que vai nos dar muita alegria. Então é Henry Renan. A zaga tá aí, cara, é o futuro do Palmeiras. Então você tem Garcia, Henry, Renan, Vanderlan. Você tem o próprio Pedro Bicalho, que o Palmeiras trouxe do Cruzeiro, que já levantou uma taça contra o Corinthians lá na Fazendinha. Você tem o Fabinho, que é muito bom, seleção brasileira, parceiro do Garcia, em todas as seleções, na mesma idade. Tem o Carcelen, que se eu não me engano, ele acho que é equatoriano, um meia cabeludinho, parece cabelo do Valdívia, sei lá, ele é um garoto também de muito futuro, que o Palmeiras está trabalhando com muita calma. Pedro Acácio. Então tem alguns atletas aí que daqui a pouco, o próprio Newton Williams, que já é o mais velho de todos, que ele tem um diferencial, que ele tem uma imposição física, vai precisar ganhar cancha, ele já jogou profissional. Só que assim, é diferente, o cara jogou no fim do mundo, agora está no Brasil. Ele vai ter que passar por ele é tipo um diamante bruto, tem que lapidar ainda. Então o Palmeiras tem muitos atletas de qualidade, está trazendo mais ainda desses garotos. Agora, para puxar para o profissional, tem que ter muito cuidado, até para você não acabar com a carreira do garoto, né? Porque, graças a Deus, hoje, entre aspas, estamos sem público no estádio. Você imagina com um público, o garoto vai tentar dar um drible, tropeça. Porque dentro do campo, eles vão testando tudo, os garotos. Você vê o Gabriel Menino jogar, ele parece um veterano jogando. Ele arrisca, ele dá drible, ele vai. Será que com 40 mil pessoas no estádio, ele ia ter a mesma confiança? Essa é a pergunta. Então, todo o cuidado que tem que ter com esses garotos aí para não queimar etapas, porque não é isso que a gente precisa. A gente precisa ter uma dinastia aí, todo garoto querer vir para o Palmeiras jogar na base, porque ele sabe que ele vai para o profissional, e não forçar ele chegar no profissional por uma necessidade e acabar queimando a etapa do garoto. Sensacional, penso mesmo. Pedro Bicalho, né? A gente fala muito dele. Eu tenho um amigo cruzeirense próximo, eles não se conformam do Palmeiras ter levado ele de graça do Cruzeiro. Eles não se conformam, né? Mas aí tem a ver muito com a bagunça que está vivendo o Cruzeiro. Depois até a gente pode até colocar como uma pergunta final, ou até um overview aí, vamos dizer, do que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro, tudo na Série B Mas enfim, isso aí fica para quem sabe de até discute. Esse tipo de bate-papo que a gente pode ficar horas. Isso aqui vai longe, né? A gente gosta de conversar. Bruno, pode mandar aí. Então, em relação ao Abel, né, que a gente estava falando aí das opções que o Abel pode vir a ter, né, no futuro próximo, para dentro do campo mesmo, hoje. Ontem nós tivemos um jogo feio, né, do Palmeiras, mas por vários motivos, né? O Palmeiras sem ritmo, sem o seu principal centroavante. O Gabriel Menino realmente faz muita falta nesse esquema que o Abel montou, né? E aí muitos torcedores já começam a ter aquele burburinho de Abel é professor Pardal, Abel é um Celso Roth de grife, e aqueles rótulos que o brasileiro costuma a dar a profissionais, né? Para você, a falta de opção do Palmeiras, do jogo que o Abel quer implantar, como ele disse na coletiva, que ele quer um meia, um ponta esquerda e um outro centroavante de nível Luiz Adriano para que tenha competitividade. Você acha que isso atrapalha mesmo o jeito, o Abel, de colocar o time em campo? Ou você acha que ele consegue resolver pelos jogadores que ele tem e ele tem qualidade para dar outras opções e outros métodos de jogo para o Palmeiras? Bom, atrapalha, né? Agora, assim, foi o que você falou no começo da pergunta. Fazia um mês que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Foi esse time que jogou, tirando um jogador aí, foi exatamente esse time. Então, faltou ritmo. Você via nitidamente que o Felipe Melo e o Zé Rafael estavam fora de ritmo. Não vou dizer perdido, mas estavam fora de ritmo. Foi a primeira vez que eu vejo o Felipe Melo dar 4 bicos na bola no segundo tempo. Parecia que estava falando, pelo amor de Deus, ou acaba o jogo ou me tira. Porque você via que o cara estava sentindo a falta de ritmo, né?
Concordo que o Abel precisa, né? Agora o Palmeiras precisa achar no mercado quem o Abel quer e pelo preço que pode pagar. Porque eu concordo que o Abel merece um atleta de qualidade. Até porque ele mostrou ser um treinador, muito bom e com uma metodologia sensacional. Prova disso que conquistamos a Libertadores e a Copa do Brasil sob o comando dele. Agora, assim, como que eu posso dizer? Se o Palmeiras estivesse treinando há 20 dias, 25 dias, o Abel falou que pegou esse time completo dia 2 de abril. Não faz 6 dias, cara. E já teve que colocar numa final. É um jogo caça-níquel? Mas é uma final. Então, quer dizer, o Palmeiras vai sofrer também numa final de Supercopa, vai sofrer no outro jogo da Recopa. Por quê? Porque está ganhando o ritmo, infelizmente, já com a coisa rolando. Entendeu? A volta do Campeonato Paulista, que deve acontecer semana que vem, com jogos de 2 a 3 dias. Então falta 2, 3 atletas realmente. Agora, vai ter que saber agora como que o Palmeiras vai fazer, porque o Palmeiras, inclusive, numa das negociações, acho que foi com o Tati Castelhanos, o Palmeiras tentou pagar no futuro o time americano, para postergar, botar para o ano que vem, e o time não aceitou. O Palmeiras tentou parceria com os caras do Grupo City, eles não quiseram. Então é preocupante, porque todo mundo quer dinheiro. Exemplo, o Matias Vinha, tá tendo um problema agora com ele. Em vez do... já estava no contrato que o Palmeiras tem como se acertar com o Nacional do Uruguai, o Nacional do Uruguai foi acionar a FIFA de uma coisa que é para o futuro ainda. Porque os caras estão desesperados por dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Então é um pouco puxado. Agora, o que o Palmeiras tem que fazer é o seguinte: na próxima tentativa de algum jogador, já ir com o dinheiro, já ir com todas as coisas para fechar. Não adianta ficar agora só negociando mais 1, 2 meses, mais 1, 2 meses, que isso é desgastante para a relação com o Abel. Vamos pensar que o Abel entre aspas, contava com o Borré, que era uma coisa que ele queria. Passou 40, 50 dias, o Borré não veio. O Ademir, que guardadas as proporções, não é o Ademir da Guia, né? É o Ademir, que acho que até pode ser, que acho que até pode ser importante, porque ele quer um atacante de perna esquerda atuando pelo lado esquerdo. Ele vislumbra naquilo lá, talvez por isso ele colocou até o Esteves, para dizer, olha quem eu estou colocando, não era para eu colocar ele, era para colocar aquele lá, que vocês estão demorando para trazer. Às vezes é um recado também para a diretoria. Até porque ele tinha no banco o Lucas Lima, que poderia fazer um outro trabalho de segurar a bola, ter mais qualidade no passe, e aí eu não sei o estado do Wesley, mas o Wesley nem para falar, porque é o melhor do time. Então, quer dizer, você tem ele tinha opções no banco, então às vezes até um recado para a diretoria. Mas eu acredito que o Palmeiras precisa, sim, 2, 3 jogadores aí, se não para chegar e jogar, mas principalmente para ser o backup dos caras, a hora que precisar. Agora, o centroavante, se eu fosse Palmeiras, eu traria com traria um cara importante, porque o Luiz Adriano é um cara de 33 anos, já ganhou tudo na vida, e o cara, ele se mostra muito irresponsável em várias ações. Então, acho que o Palmeiras precisava trazer um centroavante mesmo, de ofício, um cara bom, não sei a idade, se você me perguntar, o cara sendo bom é o que importa, né? Porque aí o Abel vai ficar mais tranquilo, ele vai conseguir vislumbrar esse time com outros atletas. Você vê que hoje ele consegue colocar o Rony como atacante, e o Rony deu conta do recado, entendeu? Ele colocou outro dia, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele colocou o Breno Lopes como lateral direito, e o Breno deu conta do recado. Mas o cara vai precisar do cara no lugar. E aí isso talvez a diretoria do Palmeiras vai ter que correr atrás, aí nem que vai ter que pegar dinheiro emprestado, vai ter que buscar um atleta aí para acalmar a fera. Porque se ele pegar a malinha dele e falar, vou embora, vai custar muito mais caro do que trazer um atleta. Porque técnico você repõe, você pega qualquer pereba aí e coloca. E aí depois você não ganha mais nada, as suas receitas diminuem ainda mais, porque seus jogadores desvalorizam. Vamos combinar aqui no meio do ano, vamos falar um atleta aí, o Wesley, vai. O Wesley valia 2 milhões de euros, que acho que foi a proposta que o City pensava, o Grupo City. O Wesley hoje vale uma fortuna. Por quê? Porque entrou com o treinador certo, porque fez a coisa certa.
Então, quer dizer, não vai atender alguns pedidos do técnico, você vai ter um prejuízo muito maior, porque você tem uma temporada ainda para acontecer. Só complementando aqui, Marco, o que o G falou é super importante para o andamento aí da live, coisa, jogo rápido. O Abel pediu o Atuesta de Danilo Barbosa e foi atendido. Atuesta não, Castelhanos também não, né? E o Ademir, além do Borré, que seria o plano perfeito. A diretoria não conseguiu trazer nenhum desses, além do Danilo Barbosa, que já chegou por empréstimo e com o passe fixado, né? A diretoria não conseguiu ainda efetuar nenhum dessas compras. Aí você vem para dentro do campo e me fala que pode ter sido um sinal dele ter colocado o Esteves ontem na posição que ele está dizendo que é carente. Eu também acho que esse foi um recado, viu, G? Mas esse que é o problema. Quando você pega e manda um recado desse num jogo valendo taça, quem tá sentado no sofá fala, pô, o treinador queimou o cara. Queimou o moleque. É uma transição do moleque também. O moleque tá subindo. Se o moleque não joga na posição dele, bem, talvez essa improvisação a torcida já não tem mais paciência. E aí que quando os estádios estão vazios, ajuda nesse tipo de transição, né? Você joga de lateral direito, o Breno Lopes, no caso, o Rony de centroavante, porque a torcida não tá ali fazendo aquela pressão. Agora, quando voltar o público, fica complicado ele fazer esse tipo de improvisação por não ter a peça, né? Ele já vem tentando o Esteves nessa posição, né? Vamos deixar bem claro, ele já vem tentando. Eu acho o Esteves ainda fraco tecnicamente. Acho que ele deveria ficar um ano num outro time de menor expressão, inclusive até o América Mineiro, para facilitar a vinda do Ademir, para ganhar um pouco de cancha. Outra, o Abel gostou do Vitor Luiz. O comentário é que ele gostou. Ele falou: eu peço para o Vitor Luiz mergulhar de cabeça na bandeirinha de escanteio, ele vai fazer isso. É o que me interessa. Eu não quero mais que isso. Eu quero que ele faça o que eu pedi. Então, quer dizer, ele ficou tranquilo. E eu esqueci de duas coisas também sobre dois dos reforços aí, que é o Atuesta e o Ademir, que tem o contrato para vencer também. De repente, a gente não está sabendo, são negociações, né? Mas o Palmeiras não quer pagar o que os clubes querem. E daqui 2 meses, esses caras vão vir no final de ano de graça. No final do ano nós vamos ter o Abel. Então é esse que é o quebra-cabeça aí. Como fazer? Porque você vai pagar o que os caras querem, faltando 2 meses para o cara sair de graça. Então tem também isso, né? O clube não quer ceder, quer tentar puxar o máximo de dinheiro na saída do cara. E você quer pagar o que você acha que vale o final do contrato. Mas trazer os reforços que o Abel pediu sem ter o Abel também não faz sentido, né? Então o Palmeiras fica nessa cruz e espada aí. Realmente, você tem toda a razão. Show. Renan, fazer pergunta aí, manda bala. Vamos para a próxima pergunta. Bom, quem tem acompanhado a mídia, a imprensa esportiva nos últimos dias, tem visto aí um verdadeiro endeusamento do Flamengo, né? Como se o Flamengo estivesse ganhando dos times nível A da Europa e que vai arrasar o Palmeiras no domingo, que é isso, que é aquilo. Você enxerga, assim como a imprensa, que esse jogo de domingo é um tirateima entre os dois times, ou isso é algo que é impossível num único jogo ver quem é melhor, o Palmeiras ou o Flamengo? Isso vai se desenrolar ao longo da temporada. Na minha opinião, isso é uma coisa impossível e é uma coisa muito mais de imprensa que está assumindo o lado flamenguista, de alguns, não é todos, claro. Vou citar aqui até o Mauro César, da ESPN, né, que realmente já está extrapolando todo o nível do bom senso. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que não define nada, né? É uma final, mas é um jogo que foi criado, inclusive quando o Flamengo ganha alguma coisa, porque quando o Palmeiras ganhou não teve. Então, ele pode sinalizar, assim, eu acho que o Flamengo tem um grande time. Tem uma defesa que peca bastante, mas tem um grande time. Vai sinalizar que, se um time ganhar por 2, 3 gols aí, vai falar, porra, olha aí, ó.
Mas a gente sabe que, ó, mata-mata, o Flamengo levou canseira do Racing e perdeu. Que quer dizer o quê? Foi mal. Tomou do São Paulo todos os jogos. Brasileiro, Copa do Brasil. Então o futebol não é uma ciência exata. O que vai acontecer é que vai ter uma sinalização. Vão falar, porra, olha o Flamengo como é melhor, ou olha o Palmeiras todo esfacelado aí, é melhor que vocês. Claro que a imprensa, a grande maioria é tudo flamenguista, ou se não é anti-palmeirense, isso é natural. Eles querem puxar a sardinha pro lado deles. Nós que estamos aqui desse lado, que fazemos o nosso lado e ainda somos mais honestos, mesmo sendo clubistas, somos mais honestos intelectualmente do que os caras, né? Os caras colocam o coração de torcedor acima. Eu acho que não define nada, mas é uma sinalização, e tipo, pô, olha o time que tá melhor. Ih, vai ter que reforçar, hein? Ixi, mesmo com esse time não ganhou? Ih, então vai precisar de mais. Basicamente é só uma sinalização, isso não quer dizer nada, porque, meu, vai ter todos os campeonatos ainda pela frente, então não define nada. E diga-se de passagem, você citou o Racing, esse foi um jogo que me surpreendeu muito no ano passado, né? Porque o Flamengo, na minha opinião, era muito superior ao Racing e eles conseguiram perder uma classificação que para mim já era ganha. Assim, foi impressionante a forma como o Flamengo perdeu aquela classificação, né? Então, para mim é um jogo 50-50, os dois times são muito bons e 90 minutos, se tivesse um ida e volta, mas 90 minutos apenas, pode acontecer de tudo. Aliás, informação de agora a pouco, né? A gente não sabe ainda se vai ter o jogo, né? Estamos aí no aguardo para ver se realmente vai ter, né? E se não tiver domingo, também não vai ter quarta, né? Então vamos aguardar os próximos passos aí. A curiosidade que você falou do jogo do Racing Flamengo é que era o mesmo técnico, BKSS, que arma muito bem os times. Ele era o técnico do Racing na época e foi o técnico do jogo de ontem. Então ele sabe armar time. Você vê que tem um time o time do Defensa e Justiça não tem nenhum craque, mas é um time muito bem organizado. Os caras sabem certinho o que tem que fazer. Claro, falta um pouco de qualidade. Vamos pensar que esse time pegou o Palmeiras com 30 dias sem jogar. Se o Palmeiras tivesse 30 dias jogando, seria diferente o negócio. Os moleques voando, ia ser complicado pro Defensa e Justiça. Então, mas mostra mais uma vez que o BKSS também é um bom técnico, uma nova safra aí de treinadores. E quanto ao jogo, eu tô achando que vai ter, viu? Porque assim, o Ibanhes lá, que é o governador do Distrito Federal, ele é muito forte. Ele é torcedor fanático do Flamengo. O Banco do Estado patrocina o Flamengo. Então acho difícil não ter. Ele é aquele cara que só falta passar por cima do Ministério Público. Mas se não tiver, posso falar, para nós até melhor. O Palmeiras vai ter uma semana a mais para treinar, porque vai ser liberado. Uma hora ou outra vai ser liberado. O Palmeiras só vai treinar um pouco mais, mas eu acho que vai ter esse jogo sim. Eu apenas acho até porque a Rede Globo na parada. E ainda vai dar para recuperar o centroavante se não tiver jogo, né? Então, o certo seria ele poder voltar, mas acho que nem voltar ele vai contra o Flamengo, porque daria 10 dias, né? Mas mas acho que ele não vai voltar, não. Então, ontem até só para finalizar também, Marco, desculpa. Ontem até a gente falou isso, né, no nosso live pós-jogo, ontem, hoje, em relação aos nomes do Defensa e Justiça, né? Por exemplo, o Brian Romero é um bom jogador, cara, que poderia chegar aqui até no Palmeiras para ser uma sombra, assim, porque ele cumpre diferentes funções no campo, né? Joga aberto, joga centralizado, abre espaço. Então, é um time que começou com o BKSS lá atrás, depois passou por uma transição, veio o Crespo, foi campeão, aí o BKSS retoma. Então, assim, tem um DNA um pouquinho do Crespo, um pouquinho do BKSS, umas 2 ou 3 pecinhas ali, esse time ele vai dar trabalho lá no Campeonato Argentino, é um bom time, sim. Esse time, o Colón, que é o líder do Campeonato Argentino, não, assim, os times bem treinados, nem sempre eles precisam dos melhores jogadores, né? Os melhores jogadores são a cereja do bolo. Mas um time bem treinado vale mais. Prova disso é o Palmeiras. Quem é o grande craque do Palmeiras na temporada 2020? Foi o coletivo. E o Abel. Treinador. O time tem
O time tem bons jogadores e foi muito bem treinado. Esse foi o diferencial. Então isso prova também do Defensa e Justiça, prova do Colón. Então basicamente é isso. Em relação à Supercopa, galera, só lembrando que o Flamengo tem um ataque espetacular e o Palmeiras uma defesa espetacular, né? E a defesa do Flamengo é muito aquém do que a gente espera, porque no lado direito joga um improvisado com o Isla que ainda não conseguiu se encaixar no time. O lateral esquerdo do Flamengo é um veterano e o Rodrigo Caio é aquilo, ou ele tá muito bem fisicamente, consegue até jogar bem, ou ele sai com 20, 25 minutos de jogo machucado e quem vem para repor não é tudo isso, né? Mas se eu não me engano, a zaga é o Arão e o Rodrigo Caio agora, né? Por isso que eu citei que é o improvisado, né? O Ilharão, que joga do lado direito junto com o Isla, que ainda não se achou no Flamengo, né? Então é um bom lado aí, que joga o Wesley, e pode ser que dê alguma bagunçada ali. Mas é justamente o que a gente falou ontem, e o Jaguarino acabou de falar. A zaga do Flamengo nada excepcional. Se demore lá, o Palmeiras também vai marcar. A questão ali é jogo único, 90 minutos. Aí a coisa muda um pouquinho de figura, né? Agora, se der aquele espaço que a gente deu contra a defensa, a coisa complica um pouco, né? Mas, enfim, isso fica para domingo. Eles ainda vão entrar com uma liminar, e aí eu concordo com o Jaguarino. Provavelmente vai acontecer o jogo. Liberando o jogo de domingo, já vai incrementar ali, ó, já deixa fazer a final da Recopa da Sul-Americana. Então, eu acredito sim que vai acontecer, tá? Bom, fazer aqui um paralelo. Assim, desses dois títulos que a gente está disputando agora, eu mais marco ali que a gente vai ganhar é justamente a Recopa em cima do Defensa. Mas temos que entrar e confirmar. Nada é garantido e nunca foi fácil para o Palmeiras. Mas vamos supor que o Palmeiras ganhe esses dois títulos. Você acha que o Abel já entra como um dos maiores treinadores da Sociedade Esportiva Palmeiras? Estou citando aqui Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Felipão, são três caras aí extremamente vencedores. Mas eu acho que o Abel já entra, mas eu queria ouvir isso de você. Ah, cara, eu concordo plenamente. Eu acho que ele entra assim para a galeria, ainda mais no momento que ele entra, né? Ele entra no momento para salvar uma coisa, um cara desconhecido, que não tinha nenhum título profissionalmente, e de repente o cara vai, ele achou a casa dele, e o Palmeiras achou o treinador que sempre quis. Então é uma junção, né? E ele é um português que ele tem o sangue italiano, né? Ele é um cara que também ele é bem enérgico, ele discute com tudo que é arbitragem. Enfim, ele acaba sendo um cara, parece com nós. Então eu acho que ele entra assim para a galeria, independente de ganhar ou não esses títulos agora, ele já entra por ter ganho a Libertadores, Copa do Brasil, da maneira que foi. Vamos lembrar que no meio do Campeonato Brasileiro o Palmeiras tinha 22 atletas com Covid. Uma coisa absurda, tipo, e o Palmeiras vai lá e empata na Vila Belmiro. O Santos empatou no final, mas com o time todo esfacelado, inclusive sem o técnico, se eu não me engano. Ele estava fora aquele dia. Então é emblemático, né? A chegada dele, com certeza o Abel vai ficar nessa história, e com certeza na cabeça dos torcedores ele vai ficar marcado para sempre, porque, cara, quem via o time do Vanderlei e viu o time do Abel, você vê uma mudança absurda, com os mesmos atletas. Então, quer dizer, vai ficar marcado sim no rol dos maiores treinadores, e olha que já tivemos todos os melhores treinadores do país já passaram pelo Palmeiras, claro, como você falou, com brilhantismo. O Oswaldo Brandão, Vanderlei, Felipão, foram os que mais ganharam, mas tivemos o Tele Santana, Eni Andrade, Rubens Minelli, tivemos todos os caras, Filpo Nunes. Então, quer dizer, ele vai ficar marcado sim, e é um baita de um técnico. É a nova geração, mas é um baita de um técnico. Fica marcado, né? Como o Cuca tirou a gente da fila, né, em 2016, o Luxemburgo, né, em 93, e o Abel agora em 2020, ele conseguiu um feito, assim, espetacular, né? Não é qualquer treinador que chega na Argentina, ganha de 3-0 do River, fora os ameaços, né?
O William perdeu um gol debaixo do gol, podia ter sido mais, né? Ganha do nosso maior rival de 4-0 fora o baile, né? E nesse jogo agora também, esse ano, se não fosse a chuva, teria sido mais 4-0. Então, assim, o Palmeiras e o Abel, ele virou uma coisa só, né? E o torcedor, assim, por mais que nós sejamos cornetas mesmo, de essência, o torcedor tá com o Abel e não abre mão mesmo. Eu queria já partir já até para o final, porque, cara, quando foi ver aqui, já estamos com 50 minutos de bate-papo. É por isso que vai impressionante. No caso do Abel, gente, a gente tem que pensar uma coisa. Quando ele chegou, vocês se lembram de uma foto que foi tirada dele de braço cruzado, olhando a história do Palmeiras, umas fotos que ele estudou. Esse cara, ele conseguiu pegar a essência do que é Palmeiras. Ele entendeu a história, ele entendeu os percalços daquele Palestra Itália que dormiu como líder e do Sociedade Esportiva Palmeiras que nasceu campeão, até arrepia, né? Então ele captou isso, ele entendeu, ele conseguiu absorver isso da torcida. Então, sem sombra de dúvidas que o palmeirense, se o Abel sai, com certeza vai ser a sombra do próximo treinador. Então, você pode ter certeza que o dia que ele sair, ele vai ser a sombra e vai ter lugar garantido para voltar. Mas isso é coisa para papo futuro. A realidade é que ele está aqui, vai ganhar pelo menos mais alguns títulos, não tenho dúvidas, né? E com certeza entrou para a história, né? Renan, você tá louco para falar aí? Manda bala. Você falou só um detalhe. Sabe por que o Abel Ferreira pegou de forma tão rápida e tão fácil a essência do Palmeiras? É lógico, do pouco que a gente conhece dele, percebe-se que ele é um ser humano muito acima do que a gente está acostumado nesse meio do futebol, tá? Ele é um cara íntegro, honesto, claro, tudo pode mudar amanhã, mas do que ele mostrou até o momento, esse cara é diferenciado, ele é diferente de tudo que eu já vi, mesmo de técnicos estrangeiros. Esse cara tem gana, ele demonstra no olhar. O cara não precisa falar muito. No olhar você sabe o quanto ele gosta do Palmeiras e o quanto ele quer vencer aqui e quer ver o Palmeiras ganhando títulos. É só isso que eu queria complementar. O quanto que você falou aí, falou tudo, Marco. O Renan. Ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que, como você falou, até hoje mostrou muito caráter. E acho que não vai mudar. O que acontece é que os caras ficam mais ranzinza. E é natural. O título também dá moral pro cara. Hoje ele tá por cima da carne seca. Como aconteceu com o Jorge Jesus no Flamengo. Aí o cara foi pro Benfica, tomou trauletada atrás de trauletada, inclusive do Abel, pelo Paok, né? Então a vida é assim mesmo. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu conversei com o Boazzi, vice-presidente do Palmeiras, foi quando o Abel chegou, né? Aí ele entrou na academia do Palmeiras, aí ele colocou a mão no braço do Boazzi e falou: meu, isso aqui só tem clube gigante da Europa. O que vocês têm aqui, você não encontra em nenhum lugar. Não, meu, a estrutura que vocês têm, como que um cara não consegue performar no Palmeiras com tudo que o Palmeiras oferece? Então ele se entusiasmou pelo projeto, ele abraçou e falou: meu, é aqui que eu vou ganhar meu primeiro título, é aqui que eu vou fazer minha história. Você pode ter certeza que já está começando a pingar proposta de times da Europa. Claro, são times médios, mas é assim que vai. Porque o cara fala: porra, o cara pegou um time com garotos, todo dono de clube quer que o cara treine os garotos dele, porque consegue vender, consegue ter a sua própria autossustentável. Então o Abel é o cara. Você quer um técnico que tenha um prospecto para o futuro? Abel Ferreira. Então, o que é bom, mas também é preocupante, é assim, o Palmeiras também tem que tentar se esforçar, mesmo nesse momento difícil, de poder trazer um ou outro jogador que ele deseja para deixar o português tranquilo, para ficar mais uma temporada. Eu acho que 2022 ele não vira no Palmeiras. Apenas pensamento meu. Acho que ele não vira. Mas tentar alegrar ele um pouquinho para ele dar uma beliscada em mais 2, 3 títulos aí, quem sabe. Eu também tenho esse mesmo sentimento. Eu acho que, no mínimo, buscar o bicampeonato do Campeonato Paulista. Ele nunca ganhou, ele vai querer ganhar, ele vai querer ir para cima. Ele já percebeu que na fase de grupos ali dá para levar no banho-maria, depois é quarta, semifinal. Ele sabe que dá para levar mais título. Então, confiamos muito. Renan, Bruno, vocês querem fazer mais algum comentário adicional, alguma pergunta?
Eu, na verdade, adorei o bate-papo, gostei muito aí das considerações do Jaguarino, e agradecer novamente pelo tempo, disponibilidade, atenção para o nosso canal, né? E muito bacana. Sinceramente, desejo até que haja outras lives futuramente. Sinceramente, lógico, essa aqui ainda vai para o YouTube, né? Mas, sinceramente, gostei bastante do bate-papo, gostei muito das suas considerações. Parabéns aí pelo conhecimento e a forma de se expressar, que realmente é nota 11, não é 10, é 11. Eu queria agradecer também. Eu queria agradecer também, Eugê, porque eu estava até falando com o Renan e com o Marco, que não é qualquer pessoa que atende um pedido para participar de um canal pequeno, poucos inscritos, tá engatinhando, né, no YouTube, porque a gente sempre foi de mesa redonda em restaurante, chegava para conversar, essa noite do Juliano ali, conversava, falava muito sobre Palmeiras, a gente falou, pô, vamos ligar a câmera e vamos falar sobre Palmeiras, cara, porque é a nossa paixão, é algo que nos une. Então, a gente tem muita inspiração no Amit, muita inspiração em outras mídias do Palmeiras. Então, eu queria agradecer mesmo aí a sua disponibilidade, sua generosidade de poder abrir esse bate-papo com a gente aí. Espero que venha muitos outros aí. Muito obrigado mesmo, viu? Cara, primeiro de tudo eu quero agradecer, foi sensacional, adorei, cara. Adorei. Demorou um pouquinho para a gente poder fazer, porque vai fazer alguma coisa, passa, mas enfim, adorei, cara. E vou falar mais para vocês. Esse papo de canal pequeno é muito relativo, que o que importa é o conteúdo. Porque hoje é pequeno. O Amit começou uma turma de amigos, mesma coisa. Nós éramos um grupo de amigos, chamava Grupo de Férias. Esse era o nome do nosso grupo. E aí, por causa da nossa amizade e tal, viramos Amit. E aí começou. Exatamente assim. Então, quer dizer, esse papo, meu, é maravilhoso. Vocês têm um conteúdo muito bacana, as perguntas foram muito legais, conseguimos conversar bastante. E aí, eu vou fazer um convite para vocês. Vamos ver agora uma data, tanto para a gente fazer aqui via virtual aqui, como no estúdio. Porque fazer no estúdio é muito melhor, não tem aquele delay, não tem corte, a gente fala lá, todo mundo lá dentro. Eu acho que muito em breve nós vamos sair dessa situação aí, se Deus quiser. E aí eu quero convidar vocês três para participarem conosco lá na Porcolândia, no estúdio, que agora virou Web Rádio Verdão e Amit. Nós passamos por uma reforma lá. Então, e agradeço por você ter falado que nós somos uma das inspirações. Nós tentamos ser o máximo, como que eu posso dizer? Nem tão eufórico, nem tão pessimista, né? Somos comedidos, né? Até pela idade, eu tenho 44 anos. Eu já vi o Palmeiras muito mal, já vi o Palmeiras muito bem. Então a metade do copo é a melhor coisa. Eu me agradeço muito, foi muito bacana, adorei. Podem me chamar para outras vezes, sim, que eu participarei com o maior prazer. Sensacional, cara. Bom, o que o Renan e o Bruno falou, você multiplica por 2 aí e tá tudo feito, né? Então, galera, mais uma vez, obrigado aí. Fizemos então esse grande bate-papo com o Jaguarino. A gente pede, inclusive, se você quiser, a gente põe aqui na descrição os seus canais, mídias sociais, para o pessoal também dar uma conferida, né? E entrem lá também, nós estamos aqui seguindo a página deles. E também a gente pede para vocês, se vocês gostaram do bate-papo, compartilhem o conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sino de notificações, deixem um like. Isso é bastante importante. Trabalho deles para continuidade e também para o nosso, tá bom? Com Renan, certeza. Bruno, mais uma vez, obrigado, boa tarde, Gê. Vou deixar para você finalizar e também a forma que a gente finaliza sempre os vídeos, a gente termina. Mas se você quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Bom, quero agradecer mais uma vez, foi demais. Podem me chamar em outras ocasiões. Quero que vocês vão lá no Amit, tanto no estúdio como via Hangout aqui. Meu, foi muito bacana. É sempre bom falar do Palmeiras, é muito prazeroso, é a paixão da nossa vida, né? Você pode falar 2, verdade. 3 horas, como o Bruno disse, né? Aquele papo de restaurante, papo no bar. Você começa a falar e hoje, com a modernização, você tem o seu canal agora. Você fala para os teus amigos, você fala para as pessoas que gostam do que você fala. Então, uma coisa muito legal, adorei, estarei em breve sim, e vocês estarão também no Amit. Então, galera, quem quiser também se inscrever no Amit, é Amit 1914, fazemos com o maior carinho também. Com certeza, é isso aí. E a gente sempre termina da forma tradicional, que foi algo que o Bruno, o Renan também na época, né, acabaram criando, né?
Então vamos lá, gente. Quem tem mais, tem 10. E quem não tem, corre atrás. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau.